todos! Falamos aqui de uma das nossas salas virtuais para um momento mais do que especial. Vamos falar de amizade e cumplicidade nas histórias infantis, isso mesmo. É o lançamento de um livro maravilhoso de ninguém menos do que Maurício de Souza e Paula Furtado. Sim, o livro se chama Melhores Amigas para Sempre, da editora Girassol. A mediação é da Bia Reis, que é jornalista do Estante Letrinhas, um blog sobre literatura infantil do Estadão. O oferecimento é da editora Girassol. A gente vai agora falar um pouquinho, então, da história dessas pessoas que estão participando aí dessa live. Vamos falar de Maurício de Souza, né, que dispensa apresentações, mas nasceu em uma família de poetas e contadores de histórias em Santa Isabel, no interior de São Paulo. Em 1959, ele publicou a sua primeira tirinha, com as aventuras do garoto Franjinha e do seu cãozinho Bidu. Em seguida vieram Cebolinha, Cascão, Mônica, Magali, Piteco, Horácio e Bidu, que todo mundo conhece, né? Tem também o Astronauta e tantos outros. E as tiras de Maurício de Souza espalharam-se por jornais de todo o país, levando ele a montar um estúdio que hoje dá vida a mais de 300 personagens. Nos anos 70, lançou a revista Mônica e, em 71, recebeu o mais importante prêmio do mundo dos quadrinhos, o troféu Yellow Kid, em Lucca, na Itália. Desde maio de 2011, Maurício de Souza ocupa a cadeira número 24 da Academia Paulista de Letras. O último filme, Laços, foi rodado em nossa cidade, aqui de Poços de Caldas. A gente se orgulha muito disso. No Flipostos Virtual, Maurício de Souza lança seu novo livro, Melhores Amigas para Sempre, com a educadora Paula Furtado. Um oferecimento, como eu já disse, da editora Girassol. E a Paula, que é formada em pedagogia pela PUC de São Paulo, é psicopedagoga, arteterapeuta pelo Instituto SEDES e especialista em neuropsicopedagogia e contos infantis. No mundo editorial, é escritora infanto-juvenil com dezenas de livros publicados e coautora em diferentes antologias para diversas editoras. É criadora do método Paula Furtado. E a Bia Reis, que a partir de agora eu passo a bola para você, essa mediadora de Maurício e Paula, jornalista, passou pelos principais grupos de comunicação do país, youtuber, uma referência, né, quando a gente fala em informações pela internet e também por escrita, pelos blogs, em literatura infantil. É com você, Bia, desejo uma excelente conversa, vou ficar aqui conferindo tudo e muito boa tarde. Obrigada, Carol. Boa tarde. Eu queria começar agradecendo a organização da Flipostos pelo convite para mediar essa conversa entre o Maurício e a Paula. O tema dessa mesa, como a Carol falou, é amizade e cumplicidade nas histórias infantis e na vida. Boa tarde, quase boa noite, Maurício. Boa tarde, Paula. Boa tarde. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Tranquilo. Principalmente a partir de agora. O Maurício e a Paula estão lançando este livro aqui, eu queria mostrar para vocês, que se chama Melhores Amigas para Sempre, que é da coleção Bem Me Quer, que é uma coleção que aborda habilidades socioemocionais e que é uma publicação feita em parceria pela Maurício de Souza Produções com a editora Girassol. Eu queria começar te perguntando, Maurício, justamente sobre essa questão da amizade. Você criou a Turma da Mônica, que talvez seja a turma de amigos mais conhecida das crianças brasileiras durante décadas. Eu queria saber um pouquinho da tua história. Como é que foi o Maurício criança? Você era uma criança de muitos amigos? Foram essas histórias da tua infância que te inspiraram a criar personagens tão incríveis quanto os que a gente conhece? Teve muito de inspiração, sim, na minha infância, na parte mais madura da infância também. E eu não tive problema não com amigos, com falta de amigos, ou com excesso de amigos. Eu estive sempre bem acompanhado. Quem eu queria atrair para minha turminha, vinha. E eu também entrava na turminha dos outros. Então, lá na minha infância, em Mogi das Cruzes, quando eu morava na Rua Ipiranga, uma rua de terra, em terra batida, carros raramente passavam. Passava boiada, mas carro era difícil. Quando passava boiada, a gente precisava sair correndo, pegar as bolinhas que estavam jogando no meio da rua e guardar no bolso e esperar os bois passarem, né?
Mas então eu tive uma infância muito gostosa, cheia de amigos, na Rua Ipiranga, onde eu morava, em 2 quarteirões, estava toda a minha família, vó, tia, primos, sobrinhos, tudo mais, estava tudo ali. Então, eu tive a família do lado, num tempo em que não se fechava a porta da rua para a rua. Então, eu, com os meus amigos, com meus amiguinhos, quando dava sede, fome e tudo mais, a gente escolhia uma casa, abria a porta, entrava e tomava café, tomava suco, comia alguma coisa e tudo mais. Era uma delícia. Durante anos, a gente privou dessa felicidade, desse paraíso na Terra, que era uma rua para nós, a rua para brincar, para ter amizade, para fazer nossos grupos, nossos clubinhos e conversar muito. E principalmente no fim da tarde, eu me reunia com a turminha, ia para a casa da minha avó, que ficava ali no meio do quarteirão, uma casa colonial grande, uma cozinha muito grande. E a minha avó, a avó Dita, me contava para nós histórias de carochinha, histórias da vida que ela viveu, tudo que ela... Bem, a minha avó era analfabeta, mas durante a minha infância, sem repetição, ela contava uma história por começo de noite para eu e a turminha toda. Então, era uma delícia. Essa turminha toda, depois crescemos e a gente se encontrou depois mais adiante, já jovens, depois adultos, depois maduros. Então, foi um começo de vida maravilhoso a partir da minha casa, onde eu tinha pais, a mamãe poetisa, papai compositor de músicas e poeta. E a minha casa era cheia de livros, então eu tinha livros à vontade. Meu pai me ensinava a desenhar. Eu, com 5, 6 anos, ele estava ensinando truques de cores, de noções de tom, cirtom e tudo mais. Então, eu fui privilegiado na minha infância. Tive de tudo, mas principalmente eu tive muitos amigos, amiguinhos, que brincavam e me ensinavam muita coisa, e eu também devolvia alguma coisa para eles, de alguma maneira, principalmente na hora de leitura. Daí eu lia historinhas para alguns amigos que não sabiam ler. Isso você tinha quantos anos? Que eu me lembro, a parte na memória, né, de 4 anos para cima. Que legal! Delícia de infância. Eu aprendi a ler nos gibis, minha mãe lia para mim, daí ela achava que estava perdendo muito tempo lendo o gibi para mim, ela falou, vou te ensinar a ler, assim eu vou continuar com o meu serviço e você fica lendo. E em 3 para 4 meses, eu aprendi a ler e liberei a mamãe para ela fazer o que ela queria, ou suas poesias, talvez, e eu fui lendo. Daí meu pai percebeu que eu lia gibi, trazia mais gibi. E daí eu lia mais. E nunca mais parei. Quando eu era adolescente, eu lia um livro por dia. Adorava. Era um desafio para mim mesmo. Chegava na escola, pegava o livro e ia lendo até de noite ou até, às vezes, à madrugada. Que delícia. Paula, eu queria te perguntar sobre o livro. Logo no comecinho do Melhores Amigas para Sempre, você traz uma frase que ela é chave na construção da tua história, né? Você fala, Mônica e Magali são bem diferentes, mas se completam. E a partir daí você vai mostrando diversas situações que explicitam de alguma forma essa diferença, né? Queria te perguntar o seguinte, qual que é a importância das crianças se relacionarem com outras crianças que sejam de fato diferente delas? Lidar com esse diferente desde a infância faz com que a gente consiga lidar com o diferente também na vida adulta? Sim, não, fundamental, né? Porque é na infância que a criança começa a se relacionar com o mundo, né? Então ela começa a aprender a viver, a se relacionar com o outro na infância. Então, quando ela já tem contato com o diferente, é muito mais tranquilo, tanto para ela saber conviver com o outro, como ela saber conviver com ela mesma. Porque quando eu aprendo a viver com o diferente, a aceitar as diferenças, aceitar que o outro tem uma opinião diferente da minha,
ou que o outro tem uma aparência diferente, aí eu vou conseguir me relacionar melhor comigo mesmo e com os outros, porque eu vou ser aceito também, né? E vou aceitar com mais facilidade. Mas aqui é muito importante que a criança segue muito modelo. Então, não adianta a gente falar de inclusão e de respeitar a diferença se ele não enxerga isso na escola ou na casa dele. Então, por isso que é importantíssimo já oferecer o diferente desde sempre, né? O que você está dizendo é que a história ela pode ser um ponto de partida para a gente ajudar a criança a refletir, ajudar a criança a perceber esse entorno, mas a gente tem que dar o exemplo. É que nem no livro, né? Ai, meus filhos não leem, mas eu também não leio, eu também não dou exemplo. Exato. É bem isso. As histórias, elas ajudam muito, né? Porque sempre tem essa coisa de eu enfrentar um desafio, de ter um monte de... Os heróis são sempre diferentes, mas sempre se completando e sempre atingindo um final feliz. A história dá esse recado. Agora, onde ele vive, o que ele está observando, é muito mais importante, né? Porque é aquela figura que eu amo, aquele que me protege, aquele que eu sinto segurança. Se ele também não respeita o diferente, é difícil a criança respeitar, né? Então, por isso que é importante. Maurício, queria te perguntar o seguinte: nas histórias da turma, você trata de questões e de sentimentos que são vividos pelas crianças e também por nós adultos, né? Então, você fala de alegria, de tristeza, de raiva, medo, ciúme, de sentimentos universais que nos atingem em vários momentos da vida, né? Eu queria voltar de novo para a tua infância. Quando você pensa nela, qual desses sentimentos que te marcou mais? Bem, se eu agora, na minha infância, o primeiro sentimento que vem é saudade. Ou até, de alguma maneira, felicidade por ter tido uma infância maravilhosa. Mas também durante a infância a gente tem emoções. E eu me lembro de algumas. Uma delas foi saudade. Uma priminha minha que morava perto de mim mudou para outra cidade. Eu morri de saudade. Eu ficava pensando sem parar na figura da minha priminha. Até que eu achei uma foto dela perdida lá na casa da minha madrinha. Eu peguei a foto, fiquei olhando e estava matando a saudade. A foto me matou um pouquinho da saudade, me ajudou um pouquinho. Daí, então, em outra oportunidade, lá em Mogi também, passou uma moça, visitou uma vizinha nossa, uma moça de Santos, chamada Isabel, que era muito bonita, era professora. E eu fiquei apaixonado pela Isabel, com 5, 6 anos. E daí? Fiquei apaixonado, o que eu faço? Eu falava para minha mãe, eu estou com saudade, eu quero ver a Isabel, quero ver a Isabel. E daí começaram a brincar comigo, né? Você acha que está querendo namorar a Isabel, mas eu não sabia que era namorar. Eu sabia que estava sentindo falta de vê-la. Eu achava ela bonita. Era como se quisesse ver um pôr do sol, bonita, tudo mais. E o pessoal ainda me amolando, né? Não, você é namoradinho dela. Eu não sabia o que era isso, namoradinha, namorado, tudo mais, mas eu sentia uma atração, vamos dizer, visual, principalmente, pela Isabel, que depois terminou as férias, ela foi de férias para lá, e foi embora, e nunca mais a vi. Não sei dela. Então, sentimentos, criança, eu me lembro, eu era criança, 4, 5, 6 anos, tem alguns sentimentos confusos, não sabe bem o que está acontecendo, sim, mas marca muito, marca bem, e é talvez um sinal de outras paixões que virão depois, que vão crescer, que vão chegar, e a gente vai ter que dominar, entender melhor, dominar e, logicamente, fazer jus a ela. Maurício, você tem memórias bem antigas, né? De quando você era bem pequeno, né? Eu me lembro quando a mamãe me levava no colo. É? Lembro locais em que a gente foi. Realmente, ela se assustava mesmo um pouco, né? Não é possível, você não lembra. Acho que ela tinha medo que eu lembrasse de alguma coisa que não devia, mas
De qualquer maneira, realmente eu tinha memória, guardei muita coisa, e, como vocês sabem, a memória guardada, gravada, bem cedo e de alguma maneira na cabeça, está até agora aqui. Depois a gente tem idade, chega maduro a certo ponto da vida, e não lembra o que comeu, almoçou ontem. Você lembra o café que tomou com a avó quando você era uma coisa incrível, esse negócio de memória. Eu não lembro isso, mas o uso dela. Mas é curioso, porque são memórias... Eu não tenho memórias assim de tão pequenininha. Você tem, Paula? Eu acho que assim, com 5, 6 anos, eu tenho bastante. Eu acho que o problema é comigo. Antes disso, então, eu não sei se eu confundo foto com memória, né? Porque às vezes tem a foto que faz você achar que você está lembrando da situação, né? É muito curioso. Paula, talvez eu tenha até hoje eu uso a tal memória fotográfica, né? Então, no que eu fotografo, bem, fica marcado, fica guardado, gravado, e daí eu vou buscar de vez em quando. Às vezes tem uma memória de alguma coisa que eu não lembro mais o que estava acontecendo. Lembro de uma cena, lembro de uma paisagem, lembro de um momento, lembro de uma viagem, mas me faltam melhores explicações. Agora se perdeu, alguma coisa se perdeu por aí. Mas é uma delícia lembrar das coisas antigas com algum tipo de explicação do próprio cérebro para você ter um começo, meio e fim da memória, né? Mas é uma visão de artista aí, né? Que tem bastante, lembrar as paisagens. Paisagem, os momentos. Eu lembro a ponto de, às vezes, não só paisagem, mas até pessoas, eu lembrar das características e fazer um desenhozinho parecido. Ai, que legal! Paula, eu queria voltar para o livro. Além dessa questão da coisa da melhor amiga, né, que é uma coisa muito comum aí na infância, você trata da questão do ciúme, né, que existe entre os amigos. Então, na história, para quem ainda não conheceu o livro, mostra que a Magali e a Mônica às vezes ficam um pouco incomodadas quando a outra amiga está com outros amigos, né? De que forma os pais de filhos pequenos podem ajudar as crianças a entender e a lidar bem com essa questão do ciúme nessa primeira infância? É uma coisa que está assim, muito presente. Quando eu pensei esse livro, é de tanto ver nos pacientes, que assim, depois que surgiu essa história da BFF, da melhor amiga para sempre, parece que ficou uma ciumeira, assim, ela só pode ser minha melhor amiga, né? Então ficou bem difícil mesmo lidar. E aí, através das histórias, através do modelo, explicando para eles que existe amiga para tudo. Que a gente não precisa ter uma melhor amiga, que às vezes aquela melhor amiga para estudar não é a ideal para fazer exercício ou para passear no shopping. Então, eu sempre tento mostrar para as crianças isso, que existem várias melhores amigas para permitir isso, né? E o amigo de verdade, eu coloquei também no final da história, que é isso, a gente ficar feliz com a felicidade do outro. Porque até uma maneira que eu achei de explicar ciúmes para a criança é que elas confundem muito ciúmes e inveja. Né? Você pergunta o que é ciúmes e eles explicam para mim como se fosse a inveja. E eu coloco que ciúmes é quando a gente acha que o outro não pode ser feliz sem a gente. E aí eles entendem isso, porque a gente tem que ficar feliz se ele está feliz saindo com outro amiguinho também. Né? E a inveja com aquela coisa que eu quero ter algo do outro. Agora, como os pais podem ajudar? Desde pequenininho, as crianças já têm aqueles ciúmes do brinquedo. Então, começar a mostrar que é legal dividir, né? Eu empresto o meu brinquedo, o outro me empresta, e ter essa troca. Modelo também, não adianta a mãe ser uma ciumenta, o pai ser um ciumento, a gente ter ciúmes de amigo e ficar falando, foi para não sei aonde e não me convidou. Então, essa questão do modelo é super importante, mas eu acho que é uma coisa que dá para trabalhar desde pequeno, mostrando que ele pode dividir tudo, brinquedo, amigo,
o pai, a mãe, a babá, e aí por diante, né? Você citou... Diga, Maurício, diga. Mas tem criança que não entende muito disso. Ah, não, tem que ir aos poucos, mas tem que ir ensinando, né? Porque se ele não aprende em casa a se frustrar, que é onde ele tem a segurança do amor dos pais, ele vai aprender a se frustrar na vida, que vai ser muito mais complicado, né? É verdade. Paula, você citou essa expressão BFF, né? Uhum. Isso é uma coisa recente? É uma coisa que veio se intensificando? Virou uma queixa mais frequente na tua experiência clínica? Exatamente. Ficou muito, muito, assim. Eu acho que de uns 7, 8 anos para cá, eu não sei se começaram os seriadinhos, que tem muita coisa de sempre a BFF, a BFF, nos filmes também colocam bem forte isso, mas foi uma coisa que intensificou de uma maneira que as coordenadoras que eu ia nas escolas, quando elas viram a coleção, elas falavam assim, faz a de ciúmes, que eu não aguento mais a ciumeira dele. Então, foi uma coisa que intensificou assim, demais essa coisa da posse com a amiga. Então, e é mais com menina? Mais com menina? Mais com menina. Impressionante, mas é. É muito mais. O menino tá leva muito mais de boa. Eu falo, gente, é triste. Eu brinco com as minhas meninas lá do consultório. Eu falo, gente, a gente tem que mudar isso, né? Porque os meninos estão nem aí. Chamou o outro para o futebol, não me chamou. Da próxima vez ele me chama. Mas as meninas ficam corroendo aquilo, né? Então, é uma coisa que... Tanto é que eu escolhi a Mônica e a Magali por serem meninas, né? Para serem os principais nessa história. Maurício, diga, Maurício, desculpa. Paula, oi. As tuas filhas têm jeito, têm conserto? Tem conserto. Todos têm. Eu acredito na transformação sempre, senão nem ia ser terapeuta. Maurício, na pergunta anterior, eu te perguntei um pouquinho sobre os sentimentos da infância, né? Eu li uma entrevista sua para o Correio Brasiliense, em que você falava da dificuldade que foi quando você não dava mais conta de produzir a demanda que tinha de trabalho e que passou a formar uma equipe com roteiristas, desenhistas, arte finalistas. Nessa entrevista específica, você fala, tem uma frase sua que é assim, em cada uma das frentes, eu ficava chorando por dentro, um pouco de ciúme ou bastante ciúme. Como que você lidou nessa época que você teve que abrir essas outras frentes para o teu trabalho continuar numa outra escala, né? Você sabe o que me levou a ter coragem de escolher substituto? Foi um problema que eu tive na produção do meu material. Eu desenhava história em quadrinhos, criei os personagens, fui criando, foi dando certo, os jornais pediam mais material, então eu fui criando, desenhando sozinho, não tinha equipe, acima do que eu podia. O meu tempo não dava mais, eu não aguentava a demanda. Tanto que, nessa época, é que nasceram alguns personagens, a Mônica, o Cascão, a Mari e mais alguns outros, que você vê na história em quadrinhos que não tem sapatos. O Cebolinha tem, o Chico Bento tem botina, e outros personagens têm. Por que a Mônica e a Magali e o Cascão e mais alguns outros não têm sapato? Porque eu não tinha tempo de desenhar. Os que têm sapato vieram no tempo em que eu tinha tempo de desenhar sapato. Depois passou essa fase. E não é só isso. O Cebolinha, antes, tinha um monte de cabelo. Não estava dando tempo de fazer tanto cabelo no Cebolinha. Mas foi perdendo, ficou com 5 fios e ficou assim. Mais que não posso tirar, que senão fica careca. Então, quando eu vi que eu estava meio desesperado, eu estava alterando características dos personagens por falta de tempo de trabalhar, de atender a demanda, eu resolvi criar uma equipe de apoio.
E daí eu comecei a chamar auxiliares, desenhistas, roteiristas e tudo mais, para me ajudarem a formar uma grande equipe que eu tenho até hoje. Alguns deles estão desde aquele tempo comigo. E eu, eu não queria mais alterar características dos personagens. Daí, então, para não haver mais isso, não deixar nenhum personagem pelado aí algum dia, eu chamei o pessoal para me ajudar. Então, por causa disso é que eu chamei o pessoal. Só que, efetivamente, mesmo assim, eu ficava morrendo de pena de mim mesmo, porque eu não estava fazendo aquele trabalho que o meu novo colega estava fazendo. Não era bem ciúme, era uma sensação de perda, de, meu Deus, não estou mais fazendo o que eu gosto de fazer, não posso mais fazer. Mas também o racional prevaleceu. Se eu não fizesse isso, eu não tinha crescido, não tinha conseguido enfrentar a concorrência do material estrangeiro que invadia o Brasil, e invade até agora, a preços baixos. Então, eu tive que me sacrificar essa minha sensação de ser dono total dos personagens. Tive que dar um jeito, engolir mesmo isso, engolir a tristeza, ciumeira, vontade de fazer de novo. E a equipe cresceu, deu certo e ficou um capítulo, foi dolorido, mas útil, foi necessário. E hoje estamos aí, faz 60 anos, trabalhando ininterruptamente, fazendo Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, e agora também mais desenho animado. Agora aqui, e não só aqui, em outros países também nós estamos presentes. Né? Então, tudo vale a pena. Você tem que, às vezes, se sacrificar, principalmente dividir um pouquinho alguma atividade com alguém, se você não aguenta fazer aquele negócio, e é necessário fazer. Então, foi assim a história da Mônica Descalça, do meu ciúme, da minha tristeza na ocasião. No final, deu certo. Maurício, em que momento esse sentimento de perda passou? Quando que isso ficou, essa coisa de você passar uma parte da tua escrita, uma parte do teu desenho, da produção final? Em que momento que isso ficou uma coisa tranquila para você? Não foi tranquila e não foi de repente, foi aos poucos. De qualquer maneira, eu vinha me acostumando com essa perda. Tive que ia me acostumando até me acalmar, aceitar. Desceu o lodo, desceu, ficou uma água limpa na minha carreira e então deu tudo certo. Eu não sei exatamente o momento, mas foi Foi um processo mesmo. Foi um processo, exatamente. Entendi. Ainda bem que deu certo. Como? Paula, os livros da coleção Bem Me Quer, eles são bem didáticos, né? Eles têm bem a intenção de usar as histórias como um recurso terapêutico, né? Em Caraminholas da Cachola, por exemplo, você fala da questão da ansiedade, da autocrítica. Para sempre no meu coração, você fala de luto, né? Com base na tua experiência clínica de novo, quais que são os principais desafios das crianças pequenas em relação aos próprios sentimentos? É nomear, é lidar com eles de fato? Qual que é o principal desafio? Eu percebo muito saber nomear o próprio sentimento, né? Então, esses livros e todas as histórias ajudam muito nisso. Porque, às vezes, a criança reage de uma maneira diferente daquilo que ela está sentindo. Ela está com medo e ela tem explosões de raiva. Ela está triste e ela também tem raiva, ou mostra como se estivesse com medo, ou se recolhe. Então, às vezes, o que a gente está vendo não é o que realmente ela está sentindo. Isso eu percebo muito em consultório. E quando eu pensei nessa coleção, e na maioria dos meus outros livros também é em cima dessa parte terapêutica, é para ajudar os pais e os próprios ouvintes, né? A própria criança a se identificar.
que às vezes eu estou contando uma história que ele está tendo um acesso de raiva e eu mostro que cada um reage de uma maneira diferente. Tem gente, quando está com raiva, guarda a raiva, fica quieto. Tem outro que xinga, tem outro que chuta, o outro tem acesso, bate nos outros. Então, eu mostro que a raiva tem maneiras diferentes de se expressar e tem maneiras diferentes de transformar aquela raiva ou transformar aquele sentimento. Então, quando ele consegue nomear, entender o que ele está sentindo, é a coisa fundamental para ele conseguir transformar esse sentimento. Se ele entende que ele sai batendo, porque, na verdade, ele tem muito medo, insegurança, aí ele vai conseguir trabalhar essa insegurança, esse medo e conseguir transformar. Mas as histórias ajudam, assim, muito, né? Então, eu falo assim, a hora que descobrirem o poder terapêutico das histórias, a riqueza que tem nas mãos, né? O pai, quando conta uma história, e só tem que tomar cuidado para não dar sermão. Contou a história da raiva lá, não fala, tá vendo? Por isso que a mamãe fala, para não ter acesso de raiva. Se der sermão, o trabalho inconsciente termina. Agora, se contar história, eles mesmos já falam, eu também sou assim, eu também ajo dessa maneira, eu não gosto quando eu me sinto assim. Então, eles fazem analogia com o herói assim na hora, quando eles estão ouvindo, já conseguem fazer as analogias necessárias com as possibilidades de sair do conflito e ter o final feliz deles também, né? Então, por isso que é o poder delas. Fiquei pensando na história que o Maurício contou da paixão pela professora, que era difícil de nomear. Você viu, Maurício? Se tivesse o livro na época da Paula para te ajudar a entender o que estava acontecendo. Ele ia entender que estava uma paixonite, né? A primeira musa. Maurício, eu queria voltar de novo para o teu passado. Você é pai de 10 filhos. Eu fico imaginando como que era a casa do Maurício com essas 10 crianças, com essa energia em ebulição. Como que era lidar com esse coletivo, né? Você ter um olhar para os 10 filhos como um todo e, ao mesmo tempo, conseguir atender as demandas individuais. Eu tive uma facilidade. Não foi de um casamento só, então houve uma diluição. Então, no tempo que eu tinha uma criança pequena, tinha uma um pouquinho maior e outra já era menininha, já era mocinha, tudo mais. Então, só que isso me ajudou muito. Durante 50 anos, eu fui tomando conhecimento do linguajar de cada um dos filhos, no tempo deles. Isso me ajudou muito na comunicação, para fazer minhas historinhas, inclusive, para falar com diversos tipos de público, de idades e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, criança ou irmãos são irmãos sempre e se reúnem de vez em quando e sai discussão, e sai isso, sai aquilo. Mas eu não me lembro de brigas entre os meus filhos. Lembro de discussões, mas não brigas. Além disso, eu sempre fui muito calmo com os meus filhos. Não me lembro de ter perdido a calma em nenhum momento, porque eu acho eles são tão fofinhos, tão espertos, inteligentes, inclusive para me confrontar, que não dá para brigar. Eu não briguei com filho nenhum. Então, estamos de bem o tempo todo, num período de 50 anos. Foi nesse período que eu tive os 10 filhos. Né? Uhum. Então, ao mesmo tempo, nunca eu perdi a calma com os meus filhos. Eu não podia fazer isso. Eu não devo fazer isso. Nunca. Nunca ninguém devia perder a calma, ficar irado. Você pode passar uma descompostura, pode chamar, olha, assim, assim, assim. E falar, às vezes, meio, vamos dizer, como pai exigente. Mas não pai raivoso. Eu não entendo isso. E nas minhas histórias eu tento também não usar isso. De vez em quando, por causa da história, por causa do tema, eu preciso botar alguém bravo na história lá, mas depois eu me arrependo um pouquinho, depois eu... Mas faz parte, né? Existem. Aí eu ia te pedir a receita
para conseguir manter a calma Com nesse 10, né? com 10. Poxa. Eu acho que se eu tivesse 10 mais grudadinhos, eu seria o mesmo. Eu não perco a calma, nem bebo. Quando eu era muito jovem, às vezes eu ficava nervosinho. Até que um dia eu me vi jogando um objeto com raiva na parede. E tinha um espelho, eu vi pelo espelho, eu fazendo isso. Falei, meu Deus, que coisa ridícula. Isso é coisa de troglodita. Não vou fazer nunca mais isso. E realmente, nunca mais joguei nada na parede. Mas eu tive uns momentos assim de raivinha. Felizmente, não com ninguém, não com alguém. Estou incólume. Como nunca briguei com ninguém, nunca bati ninguém também, nem briguei e bati. Realmente, eu estou passando por uma fase que eu gosto de estar, de calma, tranquilidade para tratar de qualquer assunto. Opa, 85 anos sem brigar com ninguém seriamente. Opa, gostei disso. Gostei. Agora eu quero dobrar o tempo de vida para continuar desse jeito. Com certeza. Maurício, é mais difícil. Eu estou pensando, né? Você falou que você cresceu num ambiente de muita amizade, cercado da família, né? É mais difícil levar para as histórias, levar para as narrativas, situações de sentimentos que você não costuma vivenciar, criar personagens raivosos, é mais difícil do que criar personagens mais afetivos, de coisas que você tenha vivido mais? Ou não? Ou é ficção e tudo Eu bem? não crio histórias desagradáveis. De certa maneira, um colega meu de histórias em quadrinhos, de desenhos animados também, ele tinha também uma posição bem clara nas criações dele. Os vilões dele nunca deveriam ser irremediavelmente vilões ou maldosos. Eles deviam transparecer que eles iam, de alguma maneira, alterar o comportamento, que eles iam ficar bonzinhos depois, qualquer coisa assim. Quem que deu essa ordem no estudião dele? Disney. O Disney falava isso com os criativos dele. Não ponham vilões irremediavelmente vilões. Deixa um vãozinho de esperança aí para o público entender que vai haver uma solução boa, vai haver um momento de calma. Eu também vou nessa aí do velho Disney. Estou fazendo a mesma coisa. Mostra que pode ter transformação, né? Quando eu fazia naturalmente, eu não sabia que o Disney também tinha essa filosofia. E eu imagino que seja mais fácil até para o leitor se reconhecer, né? Porque a gente não é... Algumas pessoas são, né? Mas, no geral, a gente não é totalmente bom ou totalmente ruim. A gente tem uma mistura disso tudo, né? E ao misturar nos personagens, eu imagino que você também facilite esse reconhecimento, né, Paula? Sim, porque a hora ele vai se identificar com o herói, a hora com o vilão, né? E com essa possibilidade do vilão também se transformar, eu também posso mostrar que aquele que é o vilão da classe, né, que já está totalmente rotulado, que bate em todo mundo, que xinga, que faz, acontece, ele também pode sofrer uma transformação. Então, isso é muito bom, mostrar que tem essas possibilidades de mudar, realmente. Você passando isso para a criançada, para a cabecinha fresquinha, né? Pronta para receber informação, para assimilar, para seguir algum tipo de comportamento, isso é maravilhoso, você poder fazer isso, principalmente em publicações como a nossa, que atingem milhões de crianças. Temos que ter esse cuidado, e é muito bom eu sentir que eu gosto, que é assim, e que devo continuar fazendo isso desde há 60 anos. Paula, a gente falou de alguns sentimentos, né, de como você vem abordando isso na tua obra.
eu queria te perguntar o seguinte, qual que é o papel que os livros e que a literatura podem ter na compreensão e na elaboração desses sentimentos por parte das crianças, né? Então, ao ler uma história e me identificar com os sentimentos daqueles personagens, eu consigo elaborar esses sentimentos? É essa a estratégia? Como é que funciona? Exatamente. Que assim, a simbologia das histórias tem um acesso direto, né, com o inconsciente, com os meus conflitos, os meus medos, os meus desejos. Então, na hora, o inconsciente já faz essas analogias necessárias para mostrar que tem possibilidade de saída do conflito, que tem uma possibilidade de um final feliz. Então, ele se identifica com o herói. Então, por isso que é muito importante, e quando eu quis criar essa coleção, essas histórias, é para facilitar para o pai também. Porque todas as histórias já são válidas, né? Todas têm acesso, todas têm um conflito e todas mostram um final feliz. Agora, se eu vou direto naquilo que eu quero trabalhar, é muito mais rápido e efetivo o trabalho, né? Terapêutico mesmo. Então, quando você conta uma história, sei lá, essa do luto, né? Que a gente coloca de uma maneira assim muito sutil, que a vovozinha primeiro tem o luto da visão, né? Que a gente já usou a Dorinha, que é deficiente visual, então a avó mostrou o mundo para ela através dos outros sentidos. Então ela já tinha o luto da visão. E aí depois aparece de uma maneira muito sutil que a avó não está mais entre elas, mostra tudo que ela fazia com a avó, que ela tem boas lembranças, mas que as lembranças boas permanecem. Quando você... O que eu já recebi de e-mail agradecendo, de mãe que falou que foi importantíssimo para elaborar o luto dos filhos com a avó ou com algum amiguinho. Porque às vezes o luto não é só a perda física, né? Mas o luto é aquele amiguinho que mudou de cidade, o luto é o pai que não, quando se separa e que não mora mais em casa. Então, quando já vai direto naquilo que precisa ser trabalhado, aí é muito mais tranquilo, né? De solucionar os problemas. Maurício, a Paula citou a Dorinha, né, que é cega, e ao longo da tua carreira você criou inúmeros personagens que tinham determinadas condições. Não? Então, a gente tem o André, que é um menino autista, o Humberto, que é surdo, o Luca, que é paraplégico, a Tati, que tem síndrome de Down. São todos personagens que incluem, né? Que ampliam aí esse olhar para a diversidade, né? Que é uma coisa que hoje se fala tanto. Qual que é a importância das crianças nessas mais variadas condições se reconhecerem na história? É muito importante a criança realmente se reconhecer, ou melhor, vestir aquele personagem, para ela entender um pouquinho também como é que é a vida desses personagens. Porque nas histórias que eu faço, eu coloco alguns tipos de problemas que esses personagens têm, enfrentam, e como é que eles reagem, como é que eles resultam, como é que eles enfrentam e vencem isso. Eu aprendi muito com as pesquisas que eu fiz antes de criar esses personagens. Por exemplo, quando eu queria criar o personagem cadeirante, Luca. Como é que eu ia fazer um cadeirante se eu não tinha histórico, não tinha informação de como é a vida do cadeirante? Fui buscar os atletas paralímpicos para me informarem. Como é que são vocês? Como é que vocês enfrentam a vida? Como é que vocês reagem? Como é que vocês fazem para passar por uma calçada esburacada? Como é que vocês reagem? Como é que é o coração, o cérebro, tudo mais? Ele falou, isso aí é fácil, mas você dá um jeito, dá uma risada, tira de letra. Eram super animados, super positivos, super alegres, super bem-humorados. Então é assim? Então há uma reação, essa reação faz com que eles atravessem tudo com um sorriso, com possibilidade e com certeza de que vão, de alguma maneira, conseguir atravessar essa barreira. Muitas das pessoas que eu estudei também vinham assim. Inclusive, a Dorina Noil,
que já faleceu, mas deixou o instituto dela maravilhoso aí, junto aos cegos, né? Eu passei horas conversando com ela, quando ela estava viva, perguntando como é que é ser cego, como é que você escolhe roupa, como é que você sabe como é que está o dia, como é que é isso, como é que é aquilo. E ela foi me falando. E a primeira coisa que ela falou, Maurício, quando você for escrever história e botar um personagem que não enxerga, chame de cego e não de deficiente visual. Porque cego todo mundo entende. Deficiente visual é uma escorregada aí, fora do esquema. Então, ela me deu conselhos maravilhosos para fazer um personagem que aconteceu. A Dorinha, quando, em alguns momentos do Parque da Mônica, principalmente do primeiro, ela saía no meio do parque e a criançada chovia, envolvia ela e queria saber tudo. E nós tínhamos treinado o artista que estava vestindo a roupa, a máscara da Dorinha, né? Tinha treinado com o que eu tinha aprendido com a Dorina Noil. Então ela respondia direitinho para a criançada. É assim, é assado, eu escolho assim, minha roupa é assado, eu gosto disso, não gosto daquilo, acho ruim quando acontece alguma coisa assim. Então, eu tive aulas com a Dorina Noil e o personagem grudou no personagem que agora nós usamos na historinha. Então, pesquisamos bastante para não levarmos algum tipo de preconceito que, sem querer, a gente arrasta mesmo crianças, às vezes. Né? Então, eu tive esse cuidado na criação desses personagens, todos. Todos envolveram pesquisa. Todos. Não podemos correr riscos de, sem querer, botar uma história que não tem esse propósito, botar algum tipo de preconceito. Com a melhor das intenções, né? Com as melhores intenções e falando uma besteira qualquer, mata tudo. Então, realmente, nós fizemos esse estudo e continuamos fazendo, porque de vez em quando a gente tem as coisas novas para estudar. Nesse momento, nós estamos estudando bastante doenças que estamos falando com o laboratório farmacêutico, que está nos ajudando bastante com informações. Então, estamos também entrando em outras linhas de atuação com personagens, mostrando como é que se faz, como é que não se faz e como é que a gente trata a nossa vida social, como é que trata com o público. Então, isso daí é uma nova linha que nós estamos desenvolvendo fortemente no nosso estúdio também. Paula, o Maurício falou um pouco da importância das crianças, das pessoas com alguma condição se reconhecerem nas histórias, né? E para as outras crianças terem contato com outras crianças nessas outras condições, qual que é a importância? Isso também facilita o entendimento? Facilita a empatia, né, de se colocar no lugar do outro, porque a partir do momento que ele lê lá na história, lê no gibi, e ele vê como a pessoa reage, ele também fica mais próximo, ele vê que não precisa, né, que pode ajudar, como pode ajudar, que pode incluir, né, essas crianças. E elas gostam de se sentir representadas. Tem os dois lados aí dessa importância de ter a diversidade também nas histórias em quadrinhos e nos livros, né? Porque a criança quer se sentir representada para eu poder me identificar com aquele. E também quando, às vezes, está representando o amiguinho deles da escola. E eles começam a entender melhor como que é a vida daquele amiguinho que é paraplégico, que é cego, que é surdo. Então, é muito bacana isso, porque é a projeção, né? O tempo inteiro, de como eu sou e como eu posso lidar com o outro. A gente está falando das histórias, mas eu fiquei pensando na questão dos brinquedos, por exemplo, né? Que até um tempo atrás a gente não encontrava, por exemplo, bonecas negras, e que era uma crítica muito frequente, né? Assim, de, puxa, a gente vai lá e só encontra boneca loira. Como que a gente faz para fazer com que as meninas tenham autoestima e se reconheçam também nos brinquedos, né? Passa por tudo que é cultura, né? Todos os brinquedos, as brincadeiras, as histórias, né? Uhum. Representatividade, né? Em qualquer área. Um segundinho. Vou me ausentar um minuto, já volto já.
Paula, qual que é a reação das crianças quando elas se veem representadas? Estou imaginando uma criança, você citou a Dorinha, né? Uma criança, a Dorinha talvez seja eu ia falar, ela se vê na revistinha, não, né? Mas ela ouve uma história Não, mas que ela ela se sabe. vê representada. Eu fui assistir até um evento da Girassol Brasil, né, com o Maurício, e era com o pessoal do Instituto da Dorina Nowell. E eu vi assim como... Aí, no final, ele foi desenhar para as crianças, e ele desenhava e passava por uma máquina de alto relevo. E a grande maioria escolhia a Dorinha mesmo, né? Porque eles sentiam aquela projeção, aquela representatividade. Então, é muito lindo ver e eles se sentirem representados, né? A projeção é muito mais rápida, né? Isso ajuda... Cadê o Maurício? Oi, Maurício. É que eu ia mostrar para vocês em primeira mão. Mostra. Não consegui pegar em tempo, porque o meu motorista já levou para o estúdio. Era o protótipo da nossa primeira boneca negra. É uma personagem nova? Personagem nova, a Milena. Então conta pra gente, Maurício. A Milena, uma personagem nova. Tem toda uma família, a família dela toda foi criada. E a Milena está fazendo um sucesso danado na história em quadrinhos. E é uma criatura muito bonitinha, muito especial. E a boneca está bonitinha, está parecida com a Milena de verdade, a Milena, a artista que trabalha também. Sim, parecida com... será que posso falar? Acho que posso. Parecida com a menina que vai fazer o papel da Milena no próximo filme nosso. Que legal! O filme se chama Lições, dirigida pelo Daniel Rezende, o mesmo diretor do primeiro filme nosso, né, que foi Laços, que foi um sucesso. E a Milena vai entrar ao vivo. A menina que foi escolhida ao vivo, que está fazendo também um sucesso como pessoa, como artista, na filmagem. O pessoal está adorando a figura. Então, estamos, vamos dizer, corrigindo isso que vocês falaram agora há pouco, da falta de bonecas negras. Você é muito atento, né, Maurício? Isso é furo, meu Deus do céu. Eu vou levar cada bronca ou talvez até do pessoal do cinema. Maurício. Pronto. Só pra gente, né? E, Maurício, esse filme é para quando? Você pode contar mais um pouquinho para a gente? Posso. Era para ser em dezembro, mas por causa da pandemia, estamos atrasados, mas em seguida, no começo do ano que vem, eu acho que nós podemos... Está prontinho, está lindo, bonito. E nesse filme, a turminha toda, mais outras turmas que não entraram no primeiro, e inclusive a Milena, vão estar na escola. O filme se passa numa escola. Então vai ser uma coisa muito diferente, muito interessante. Não percam. Não. Cinema próximo de você. Maurício e Paula, a gente está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, desejar muito boa sorte nesse lançamento, que o livro seja um grande sucesso, como tem sido toda a coleção. E queria deixar um tempinho aí para vocês se despedirem, para vocês mandarem um alô para quem está nos ouvindo. Vamos começar por você, Maurício? Pois não, você falou agora há pouco, estamos chegando no fim. Fim nada, isso é o começo de outra coisa. Com certeza. Começo de novos encontros, de novidades que a gente pode trazer, de realizações nossas que nós queremos dividir com o público. Então, agradeço a atenção, agradeço a todo mundo que está assistindo, agradeço a vocês, Paula e Bia, e o pessoal que está por aí, a Karen também. Eu fico feliz de poder estar conversando sobre os assuntos que eu adoro. Obrigado por tudo. Obrigada, Maurício. Paula.
Também quero agradecer muito a oportunidade. É um sonho, né, trabalhar com o Maurício, com a turma da Mônica. Eu ainda me belisco às vezes para ver se é verdade, que eu estou aqui numa live. É Paula, muito bom. Paula, eu é que estou honrado com a possibilidade de trabalhar com você, com seu estilo de narrativa maravilhoso. Ai, que delícia. É uma delícia. Da última vez eu quase não dormi. Mas não, é um prazer, é uma delícia, assim, eu acho que quando volta a minha escrita, voltam as ilustrações, eu fico, assim, imensamente feliz, que eu me divirto, sempre supera minhas expectativas, então é um sonho, porque com a Turma da Mônica a gente consegue atingir muito mais gente, né, então a escrita, que é uma coisa que eu acredito, né, nas histórias, e com a Turma da Mônica isso aumenta muito mais as possibilidades de atingir muito mais crianças, que é o nosso objetivo. Vamos Mas lá. é sempre um prazer, vamos lá. Obrigada, Maurício e Paula. Eu queria chamar, antes da gente encerrar, a Gisele, que é curadora da Flipossos. Ela está entrando. Oi, Gisele, tudo bem? Oi, Gisele, prazer. Olá. Pessoal, querido, tudo bem, Maurício? Eu fiz questão de entrar nesse finalzinho para expressar minha profunda gratidão e alegria de recebê-los nesse nosso evento virtual. É uma pena que a gente não pôde estar pessoalmente juntos, mas só de vocês estarem fazendo parte desse nosso trabalho tão inédito e tão desafiador, né, num ano tão complicado, a gente também fica muito feliz de vocês estarem aqui, Paula, Maurício. Obrigada, Bia, pela ajuda, viu, Bia? De você ter mediado essa mesa. E, Maurício, nós estivemos juntos lá no Prêmio IPL em 2018. Você não está lembrado? Eu sentei do seu lado. Eu sentei ao seu lado, lá no Prêmio Retratos da Leitura, do Instituto Pro Livro. Você foi homenageado naquele ano e o Flipossos recebeu o prêmio em 2018. Gisele, desculpe, eu não estava reconhecendo você. Então, nós estivemos juntos várias vezes. Mas era isso que eu queria dizer. Agradecer mais uma vez, agradecer a Girassol, a Karine Panza, que é tão querida, tão amiga, acreditou nesse nosso projeto, e dizer que o livro de vocês estão sendo vendidos na nossa feira virtual aqui dentro desse ambiente digital. Então, os interessados podem correr lá, que os livros da Paula e do Maurício de Souza estão sendo vendidos no estande da Girassol aqui na feira virtual. Tá? Eu quero deixar essa minha gratidão. Viu? Muito obrigada. Nós agradecemos. Obrigada por tudo. Obrigada, Bia. Um beijo para vocês. Muita luz e muita saúde. Obrigada. Gente, para encerrar... Desculpa, Gisele. Para encerrar, eu queria chamar... A gente teve um concurso chamado Pitch Cultural, que a premiação era uma conversa com o Maurício no fim dessa live, e quem ganhou foi a Bárbara Moreira. Queria chamá-la aqui. Olha a Bárbara. Olá, Bárbara. Oi, Bárbara. Tudo bem? Ela está mutada. Está mutada. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, Paula. Boa noite, Maurício. Boa noite, Bárbara. Eu estou desde terça-feira me beliscando porque eu estou realizando um sonho. Eu acho que como todo mundo... Me belisca. Vou beliscar. Então, agora a Bárbara conversa com o Maurício e eu vou encerrar por aqui. Então, gente, Maurício, obrigada. Foi um grande prazer. Paula, obrigada de novo. Prazer foi meu. Obrigado, Bia. E agora a Bárbara inicia aí a conversa. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, até. Tchau, tchau. Bárbara? Oi, Maurício. Uma conversa particular? Oba, oba! Nossa, eu também estou mais emocionada ainda. Ai, que demais. Mas diz aí, você quer saber alguma coisa, quer perguntar? Antes de perguntar qualquer coisa, eu queria agradecer muito. Eu vou tentar falar sem chorar, porque você está presente na minha vida desde muito pequena. Eu lembro muito de criança
esperar chegar as férias para eu ganhar meu almanacão da Turma da Mônica e me divertir as férias inteiras. Eu leio gibis até hoje, então é muito... Era um sonho realmente da minha vida poder um dia conversar com você, e eu nunca pensei que fosse ser possível. Sempre é possível, alguma coisa que a gente quer na vida, sempre é possível fazer. Sim, chegar com certeza. Lógico, chega o dia certo. E hoje é um dia certo. Hoje é um fim de semana bonito, gostoso. Choveu um pouquinho, mas não interessa. Onde nós estamos não está chovendo. Está tudo propício para a gente conversar um pouco. Ah, que bacana. Eu acompanho muito você e seus filhos na rede social também, no Instagram principalmente, e eu tenho curiosidade de como que você enxerga eles assumindo a produtora, como que você preparou eles e como que você espera que eles conduzam o seu legado no futuro. Você conhece o princípio da inércia, né? Sim. Então, a gente vai indo, uma força qualquer, uma bola que seja, né? Vai indo e continua indo, continua indo. Nós estamos trabalhando com a Turma da Mônica faz 60 anos. E ela veio num crescendo, e veio numa velocidade, veio, de alguma maneira, acontecendo de uma maneira agradável, chegando até você, chegando até milhares de pessoas. Então, eu estou confiando na inércia. Se a Turma da Mônica, se a Maurício Souza Produções, se o nosso trabalho, meu ou dos meus filhos, continuar nesse trem que nós viemos até agora, vamos continuar agradando a criançada, as crianças, os jovens como você, o resto dos tempos. Então, isso eu não estou preocupado com fim nenhum. Estou preocupado com que nós continuemos fazendo o que fizemos até hoje. Tem dado certo, me agrada o leitor, agrada o pessoal, todo mundo, agrada a criançada. Então, vamos continuar criando, desenhando, fazendo desenho animado, criando músicas, criando filmes, como estamos fazendo agora também. E, de certa maneira, se você vai ouvir falar, também criando coisas para o exterior, para outros países, fazendo a Mônica falar outras línguas, o mais breve possível. Já está, aqui ou ali já estamos, mas ainda no tamanho que eu quero, ainda não. Então, eu e os meus filhos somos realmente ambiciosos em a gente atingir o maior objetivo, que é agradar a leitores, espectadores, telespectadores, todo o pessoal que merece conhecer a filosofia da Turma da Mônica. E como pai, com certeza, você deve sentir um orgulho danado de ver tudo isso nessa inércia que você mesmo comentou, né? Que tá. Pois é. Por exemplo, você não sabe, a Marina, que é a minha filha, trabalha no estúdio, ela é diretora de conteúdo, ou seja, ela verifica os roteiros que nascem para ver se está de acordo com a filosofia que veio desde o começo, desde que eu fazia sozinho, que veio levando o estúdio, levando nossa criação. Só que a Marina, ela desenha como eu. Ela não está desenhando, não está ainda indo para prancheta para desenhar. Por que não quer? Ou porque ela preferiu tratar do conteúdo, que é uma coisa super importante. Talvez a mais importante no estúdio seja a busca, a manutenção do conteúdo adequado que vocês estão acostumados a acompanhar nas revistas, livros, nos almanacões, etc, etc. Então, Mauro, grande artista também, está cuidando da parte de shows e espetáculos. Eu tenho um outro filho, Maurício, que é o do Contra, e ele é do Contra mesmo, está se especializando em games. Mônica é do outro lado, ela vai para o lado comercial. É durona, como o personagem é, na área comercial, que precisa de uma pessoa assim. Então, eu fui privilegiado também com os filhos que eu tive, que estão me substituindo em diversas áreas, onde é bom continuarmos fazendo como fizemos até agora. E tem mais filho aí que está se preparando de outras maneiras também. Então, vamos continuar dando o seu almanaque, o seu almanacão com boa qualidade sempre,
e vamos continuar atendendo a criançada, e cada vez mais nós vamos trabalhar escolas. Hoje mesmo eu fiz uma live com uma escola do Ceará, Morada Nova, do Ceará. Adorei conversar com a criançada. Fazem umas perguntas tão inteligentes, espertinhas, e às vezes você me encosta na parede. Né? Como é que eu respondo isso aí, né? Mas tenho aprendido a conversar com as crianças, como eu já fazia anteriormente, para que eu possa continuar atendendo ao que você espera do nosso material. Sempre esperou, acho. Acho que era isso. Muito obrigada. Estou muito feliz de verdade mesmo. Que bom. Muito feliz. E, viu? E não chorou. Quase. Segurei um pouquinho. Tá bom, Bárbara. Muito prazer em conhecê-la. Quando a pandemia aí, você está convidada a visitar nosso estúdio. Ah, com certeza eu vou. Uma coisa que está na minha listinha para fazer faz tempo. Bem, é só falar que eu te convidei. Pode falar. Quem é o secretário do Maurício? Fulano. Então, ele me convidou no programa assim, 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 na live assim, assim, assim. E daí você tem a porta aberta lá, tá? Ah, eu vou com certeza. Bárbara, obrigada. Que bom que você conseguiu aí ganhar o sorteio, né? Eu fiquei muito feliz. A realização de um sonho, né? Obrigada, foi um prazer em conhecê-la. Maurício, não temos nem palavras para agradecer. Foi um sucesso, foi sensacional o bate-papo aí de vocês. Muito obrigado pela sua presença aqui no Flipostos Virtual 2020. Tá? Então, agradeço a oportunidade e muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, Helene. Continue a nossa programação aqui do Flipossinhos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Maurício. Tchau, Helene. Prazer. Tchau, tchau. Prazer é nosso. Tchau, tchau. Vamos lá.